Um olá especial para todo mundo de engenharia, eu sou o professor Júnior e irei corrigir com vocês o exercício número 4 da página 9. Pessoal, o exercício 4 e 5 é tranquilo, é fácil, dá para a gente fazer num vídeo rápido. O exercício número 4 diz inicialmente o seguinte: para cada aproximação inicial, determine graficamente o que acontecerá se for usado o método de Newton para a função cujo gráfico é dado. Então o exercício apresenta para a gente um gráfico e ele pergunta o seguinte: se eu escolher como estimativa inicial x igual a zero, como vocês podem observar aqui, ó, esse resultado x igual a zero vai convergir, se esse for uma estimativa inicial, vai convergir, eu vou me aproximar da raiz que eu quero encontrar. Observe que essa curva, ela tem duas raízes. Ela tem essa raiz aqui, que é esse ponto, e ela tem essa raiz aqui, que é esse outro ponto. Não sei quanto que vale, pode ser um número um pouco maior que 5, e eu sei que aqui é um número entre 1 e 3. Se eu escolher o x igual a zero, o que diz o método de Newton? Se eu traçar uma reta tangente nesse ponto, eu me aproximo desse valor, x igual a 1? Vamos observar. Não me aproximo. Então, x igual a zero, quando x é zero, a função pega esse ponto. Passando uma reta tangente aqui, ao invés de eu me aproximar ou desse ponto, que é uma raiz, ou desse ponto, que é uma raiz, eu me afastei deles, eu fui parar nesse valor. Então, x igual a zero é uma estimativa boa? Não. Vamos observar aqui agora, ó. E se eu escolher x igual a 1? Quando x é 1, eu tenho esse ponto na minha função, ó, esse valor. Será que se eu escolher x igual a 1, eu consigo me aproximar dessa raiz ou dessa raiz? Vamos ver? O método de Newton, ele se baseia em traçar retas tangentes do ponto, que estão na curva. Traçando uma reta tangente nessa curva, eu tenho um ponto aqui de máximo local, então eu não vou me aproximar nem desse ponto e também não vou me aproximar desse ponto aqui. Porque a inclinação da minha reta aqui é igual a zero. Então, escolher x igual a 1 é uma boa estimativa para o método de Newton? Não. Se você jogar na fórmula no método de Newton, isso aqui vai dar uma divisão por zero, não vai ter como se resolver. Vamos observar o próximo ponto. Será que o próximo ponto é vantajoso? Será que escolher x igual a 3 faz com que eu me aproxime das raízes? Escolher x igual a 3 é bater nesse ponto da função, ó, esse valor aqui. Traçar uma reta tangente aqui nesse ponto faz com que eu me aproxime da raiz que eu quero. Ó. Eu venho parar aqui, estou mais próximo dessa raiz. Então, x igual a 3... pode ser uma boa estimativa para o método de Newton? Pode. Tranquilo. Observe o último. Ó. Vamos ver x igual a 4. Se eu pegar x igual a 4, vou aproximar esse ponto aqui. Traço uma reta tangente, porque o método de Newton significa isso. Eu me aproximo dessa raiz? Em hipótese alguma, porque isso aqui é um ponto de mínimo local. Ó. Aqui a reta tangente, quando traçada nesse ponto, tem inclinação igual a zero. Então, o método de Newton não dá para ser utilizado se eu escolher essa estimativa aqui. Quando jogado na fórmula, nessa formulazinha aqui a derivada, ó, está igual a zero, porque a derivada é a inclinação da reta. Então, eu não consigo realizar uma divisão por zero. Então, isso aqui não dá certo. E, por último, para x igual a 5. Se eu pegar, verificar quem que é o meu ponto na função, quando x é 5, e traçar uma reta tangente, eu me aproximo da raiz? Aproximo. Eu me aproximo dessa segunda raiz. Ó. Isso aqui é uma raiz ou zero da função. Se eu pegar isso aqui como estimativa, traçar uma reta tangente, eu chego próximo do valor que eu quero. Então, aqui, ó, pode ser uma opção.
Então, esse exercício ele pedia para a gente analisar isso, o que dá certo e o que não dá certo. Vamos pegar o próximo aqui, ó, que é o exercício 5. Para cada aproximação inicial, as aproximações que ele diz são A, B, C e D. Você acha que o método de Newton funcionará e levará a raiz da função f de x igual a zero? Será que se eu escolher o A, o B, o C e o D e aplicar o método de Newton, eu me aproximo dessa raiz? Essa curva passa pelo eixo x no ponto zero, então é uma raiz. Vamos verificar para a estimativa do ponto A. Traço uma reta tangente, ó, o A vai refletir nesse ponto aqui. Se eu passar uma reta tangente aqui, eu me aproximo do zero? Aproximo. Então o A é uma estimativa legal. Vamos ver então se eu escolher uma estimativa B. O B, se eu levar até a curva, vai dar esse ponto aqui. Traçando uma reta tangente nesse ponto aqui, eu me aproximo desse zero da função? Aproximo, olha lá, ó, chego mais perto, ó, do que o B. Logo, B também é vantajoso. Vamos ver o C e o D. Se eu pegar o C e levar ele na curva, traçando uma reta tangente, passando pelo ponto x igual a C, eu me aproximo também do zero? Aproximo, ó. Levo até aqui. Vou pegar esse ponto está mais próximo do zero do que o próprio C. Então, é vantajoso também o C. Então, o A é vantajoso, o B é vantajoso e o C. Falta verificar o D. Opa, o D está na cara que não. Levando ele até o ponto da curva e traçando uma reta tangente, eu não me aproximo do zero. Ó. Aqui, eu estou longe isso do zero. Se eu passo uma reta tangente, eu vou ficar mais longe ainda. Ó. Essa reta vai bem longe ainda, então o D não é vantajoso. Então, quais são as estimativas legais que fazem com que eu me aproxime do zero? O A, o B e o C. Então, isso aqui é uma aplicação do método de Newton. Pessoal, seriam essas três videoaulas para a gente juntar tudo como trabalho e entregar no dia da nossa provinha. Um forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus.